Vascaíno, fala Vascaína. Vamos bater um papo aí sobre essas últimas notícias do Vasco, né? O Vasco emitiu uma nota oficializando a demissão do Marcelo Santana. A meu ver, se o Felipe continuar, se torna mais um erro da gestão do Pedrinho. A gente tem que frisar que o Pedrinho vem fazendo uma boa gestão no sentido do Vasco extra-campo, né? Então o Vasco assinou um contrato com a Nike, o Vasco vem regularizando as suas questões de pagamento de dívidas, porém, dentro de campo e na área do futebol em si, o Vasco tem tido série de erros e uma série de tomadas de decisões equivocadas, decisões de pouca competência, né, para dizer o mínimo. Então, a decisão, se o Felipe não sair do Vasco, se torna uma decisão, no caso, errada, e também reforça o que normalmente o pessoal vem dizendo sobre o Pedrinho, né, que ele está protegendo seus amigos. E provavelmente o Felipe vai sair do seu cargo de diretor técnico e vai para o cargo de gestão de categoria de base, que torna ainda pior a situação, porque se o Felipe não está tendo uma visão técnica boa para trazer jogadores junto com o Marcelo Santana, o pior é ver então a base, né? Então pode passar ali tesouros que o Felipe talvez não consiga perceber. Então acho que é uma gestão equivocada, acho que a gente tem que separar o Felipe ídolo do futebol, o Felipe que conquistou os títulos, para o Felipe que é o diretor técnico que infelizmente teve um péssimo trabalho, né? Foi uma péssima gestão do Felipe e realmente tem que sair. Está saindo a notícia que o Vasco está buscando o Rodrigo Caetano, né, talvez com a queda do Edinaldo. O Vasco tente a contratação, por conta dessa confusão que pode rolar na CBF, a contratação do Rodrigo Caetano. A meu ver, o Vasco sai muito atrás. Tem muitos outros times que vão querer o Rodrigo Caetano, caso ele saia da CBF, e o Vasco não tem poderio financeiro para bater de frente com nenhum outro time que queira o Rodrigo como diretor executivo. Outras questões que o Vasco tem que avaliar, né? O preparador físico, necessário que haja uma avaliação realmente séria, porque não é possível que um time que está ganhando com um jogador a mais, está ganhando a partida, ele perca no físico para um time que tem um a menos. Não é de hoje que o torcedor do Vasco repara isso, o time ele morre no segundo tempo, os jogadores não têm condição. É necessário que haja uma avaliação sincera e exposta sobre a condição física do Coutinho. Não é possível que o jogador de 33 anos não aguente jogar 90 minutos. O Felipe Coutinho não aguenta jogar 90 minutos, ele tem 33 anos, gente. Ele não tem 40, ele não tem 38, ele não tem 36, ele tem 33 anos. E é um jogador que não consegue jogar 90 minutos uma partida. Então, assim, é necessário que haja realmente uma sinceridade. Olha, Coutinho, ele realmente não está bem fisicamente, ele tem lesões crônicas, alguma coisa assim, condicionamentos crônicos que não permitem que ele jogue 90 minutos, porque não é possível um jogador de 33 anos que fez uma pré-temporada, tem condicionamento físico, em dia, o cara não consiga jogar 90 minutos, né, numa partida. Né? Ainda mais uma partida onde o Vasco tem um a mais, então ele ia correr menos, né, teria que pensar mais, né, teria mais jogadas para se dispor. O cara é retirado de campo, né, com 20 minutos do segundo tempo. Então é muito, muito estranho essa questão do Felipe Coutinho. O ponto que tem que ser avaliado no Vasco da Gama são os jogadores que o elenco tem, né? Acho que passou do tempo que o Vasco deveria fazer uma demissão em massa ali, né, de jogadores. Agora passará pelas mãos de Fernando Diniz. Espero que ele consiga decidir isso rapidamente, os jogadores que ele não quer no elenco. E, sendo bem sincero, jogadores que o Vasco e o Fernando Diniz eu acho que podem realmente dispensar. Souza, Alex Teixeira, Payet. Esses três aí, para mim, são os definitivos, os que, até mesmo se tendo o Fernando Diniz, até mesmo sem o aval dele, o Vasco já poderia estar encaminhando a rescisão desses jogadores. Né? Payet vai terminar o contrato agora, acho que teve uma pequena extensão de contrato até maio, ou final de maio, ou junho, mas é tchau, cara. Payet é tchau. Não tem como o Vasco ficar pagando 1,5 milhão para um jogador que fica no banco, ou se lesiona e fica atraindo também a esposa fora dos campos, atraindo um problema, um escândalo para dentro do clube, e uma situação dessa é óbvio que afeta a mente do atleta. Tá? Não achem que o cara ser acusado judicialmente por uma outra mulher, né? Não é nem a sua esposa, que ele teve um caso extraconjugal, que isso vai deixar a mente do jogador tranquila para ele poder exercer o melhor do futebol dele. Não vai acontecer. Ele tem uma lesão aí que até o momento não se recuperou, e o Vasco precisa de jogadores que tenham qualidade técnica e que aguentem jogar para a temporada inteira. Então o Payet, se o Pedrinho realmente renovar um contrato com o Payet, o Vasco renovar um contrato com o Payet, seja lá qual for o valor, tá, gente? Seja lá qual for o valor, eu acho que é assinar um atestado de incompetência. O Payet não é um jogador que entrega, mas é porque as pessoas ficam presas no Payet de 2023. Em 2024, cara, naquele jogo contra o Flamengo, era pra ele ter sido demitido ali, cara. O Vasco tomando 6-1 e ele andando em campo. Acabou a era do Payet no Vasco. Pra mim, acabou a era do Payet no Vasco. Ele tem que ser demitido, né? Ou então, sair o mais rápido possível. Rescindir o contrato de Alex Teixeira e Souza.
tá? Para você abrir ali na folha, né? E o número de jogadores. Se não me engano, o Souza ganha 200 mil, 200 ou 300, e o Alex ganha 100 ou 150, algo assim, em torno disso. Bom, no mínimo dá uns 300 mil de salário que você abre possibilidade no elenco, mais 1,5 milhão do Payet, né? Então aí você consegue pelo menos 2 meias ganhando um bom salário, tá? Pelo menos uns 2 meias trazendo aí para o Vasco, ganhando, sei lá, 700 mil. 2 meias nesse nível de salário, creio eu que o Vasco consiga jogadores de alta qualidade. Agora, é claro, é necessário um scout sério no Vasco. Creio eu que o Fernando Diniz, dando o aval nesses jogadores, a gente consegue trazer melhores peças para esse elenco. O Felipe Coutinho, apesar de ganhar 1,7 milhão, eu acho que vale a pena passar pelo aval do Fernando Diniz para ele ver se ele consegue recuperar o jogador. Porque o Coutinho ele tem dois problemas: um problema físico e um problema mental, a meu ver. O problema mental do Coutinho é a falta de confiança. Ele tem de fato algum problema ali. Tá? É um jogador que é um craque da bola e ele não consegue desempenhar. É um jogador que fica cabisbaixo rapidamente, é um jogador que se afeta muito com críticas. Então talvez o Fernando Diniz consiga melhorar esse psicológico do Coutinho. Tá? E fisicamente é necessário que haja uma sinceridade e um trabalho nele para que ele consiga jogar 90 minutos. É necessário que o Felipe Coutinho jogue 90 minutos, tá? Ele tem 33 anos. Ele poderia ir para a Copa do Mundo. Ele poderia ser um jogador que, se estivesse no seu auge de futebol, né, ele poderia estar jogando minimamente bem, cara. Se o Felipe Coutinho estivesse jogando minimamente bem, sendo um dos líderes desse Vasco da Gama, liderando essa equipe, ele poderia ser um candidato a meia na seleção brasileira, gente. Porque a seleção brasileira é uma seleção de pontas, né? Tem muitos pontos na seleção brasileira, mas jogador meio campo de criação não tem, né? Então o Felipe Coutinho ele teria esse potencial. A gente sabe que isso provavelmente não irá acontecer, mas é necessário que haja uma mudança de chave fisicamente e mentalmente para o Felipe Coutinho continuar. Então acho que esse mês de terá parada para o Mundial de Clubes será um mês fundamental para o Felipe Coutinho com o Fernando Diniz, tá? Para ver se essa mentalidade do Coutinho ela muda. No caso, acho que outras contratações devam ser avaliadas também para dispensa. O Lloyd Augusto, ao meu ver, é um jogador que merecia ser dispensado pela sua displicência jogar pelo Vasco da Gama. O Lloyd Augusto ele entra em campo como se ele estivesse entrando em uma pelada, né? Ele entra em campo achando que ele é o Ronaldinho Gaúcho, ele entra em campo dando toque, né, olhando para o outro lado, querendo dar toque de letra, em uma situação onde o Vasco estava empatando o jogo, né, e tomando uma pressão absurda do outro time que tinha um jogador a menos. E o Lloyd Augusto entra para fazer graça, para fazer palhaçada em campo. Né? Então, realmente, né, o Vasco é o Derby e contratou o Lloyd. Né? Então, é muito complicado a situação desse jogador pelo Vasco da Gama. Não é a primeira vez que ele faz isso. Contra o Porto Cabedelo em São Januário ele também fez. Né? Outras oportunidades que ele entra, ele também tenta fazer palhaçada. Já teve diversas oportunidades que ele faz esse tipo de jogada onde o Vasco merece seriedade no jogo. Né? O Vasco não estava goleando, o Vasco não estava tendo uma partida onde ele é superior. Não, o Vasco estava tomando pressão, tanto é que tomou a virada com um time com um a menos. E o Lloyd Augusto fazendo suas graças. Né? Não à toa, se não me engano, foi o Felipe, né? A gente não tem como afirmar, mas veio do banco do Vasco da Gama, né, onde até a mãe do Lloyd foi xingada no Dia das Mães, né, mas e depois o Verratti foi lá cobrar ele dentro de campo, né, o Verratti foi bem irritado para cima do Lloyd para cobrar, se não me engano o João Vitor separou, né, ali, para você demonstrar que também isso afeta os jogadores, né, afeta dentro de campo, porque não tem como um jogador displicente entrar achando que ele é o Messi, achando que ele é o Cristiano Ronaldo e que ele vai resolver, sendo que ele não é, né, ele não é. Ele está muito longe disso, né? Talvez nunca chegue nem a 10% do que esses jogadores que eu mencionei jogaram, e ele acha que ele tem essa bola toda, né? Então eu, sinceramente, rescindiria o contrato com esse jogador. Pelas oportunidades que ele teve, ele foi totalmente displicente, e a meu ver, isso é um desrespeito ao Vasco da Gama, isso é um desrespeito aos torcedores do Vasco da Gama, que entram no estádio, né, compram seus ingressos, gastam seu dinheiro com o clube, para ver um jogo de futebol onde os jogadores sejam sérios e que realmente, se for ter alguma jogada plástica, que ela seja pela qualidade do jogador e não por uma palhaçada, né, por querer se mostrar. Né, porque nenhuma jogada dessa que ele tentou fazer surtiu algum efeito. Pelo contrário, né, só rendeu contra-ataques contra o time do Vasco. Né, então, ao meu ver, esse é um contrato que deva ser avaliado. Tá? Outros também no elenco talvez possam ser avaliados.
um possível empréstimo, uma possível venda, tá? O Vasco precisa fazer contratações urgentes, tá? E isso passará pelo Fernando Diniz. Então, no mais é isso. Eu acho que o Vasco ele precisa, ele realmente necessita que o Fernando Diniz tenha trabalho, talvez um dos melhores trabalhos da vida do Fernando Diniz nesse Vasco, porque será muito difícil o Vasco nessa temporada conseguir resultados positivos só com uma mudança de cabeça. É muito lamentável a gente vir aqui e falar que o jogador do Vasco ele precisa de motivação, né? Um cara que ganha em dia, ganha mais de 500 mil reais por mês, um cara que tem, né, seu mês de trabalho tem basicamente tudo à disposição e ele precisa ser motivado por um técnico para jogar pelo Vasco da Gama, né? Um sonho que milhões queriam e eles têm que ser motivados, né, a jogar pelo Vasco da Gama. É bem lamentável a gente ver uma situação dessas, mas é a realidade que o Vasco criou para ele. E agora o Fernando Diniz tem que resolver essa realidade, né? O Fernando Diniz tem que fazer talvez de fato o melhor trabalho da vida dele, porque senão o Vasco está na zona de rebaixamento. Hoje, segunda-feira, ele pode ser ultrapassado pelo Santos, cair de 17º para 18º, né? E a gente sabe que o Vasco, na zona de rebaixamento, o torcedor já está traumatizado, não aguenta mais, né? E é muito difícil um clube grande sair da zona de rebaixamento, tem que ter muito esforço, tem que ter muito trabalho. Dependendo do resultado de terça-feira contra o Lanús, o Vasco já pode abandonar a Sul-Americana e focar no Campeonato Brasileiro para não cair, porque o Vasco caindo para a Série B, sendo campeão da Sul-Americana, é péssimo. Os números são horríveis. Então, talvez o Vasco tenha que escolher realmente entre Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Não tem elenco para disputar as 3 competições que está disputando. Então, eu sei que é um sonho da torcida, talvez seja o campeonato mais fácil, porém, o Vasco hoje se colocou numa situação em que ele não precisaria estar, né? O Vasco se colocou numa situação em que ele terá que escolher uma competição como prioridade, e essa prioridade tem que ser o Campeonato Brasileiro, por questões financeiras, questões contratuais, questões de trazer jogadores de uma qualidade maior, coisa que o Vasco não conseguirá caindo para a Série B. E se o Vasco cair para a Série B, realmente sem uma SAF, sem algo assim, inclusive prejudica, né, a adquisição de uma SAF, terá que vender mais barato, né? Então, tudo isso é muito negativo, né? Então o Vasco necessita permanecer na Série A, então a prioridade deveria ser essa. No mais é isso, torcedor. A gente amanhã talvez faça um vídeo curto aqui falando sobre o jogo contra o Lanús, né? Vamos esperar aí o treino do Fernando Diniz, ver o que ele vai ajustar. E a gente vê amanhã que os jogadores que estão viajando lá para a Argentina, que serão escalados, e torcer para que o Fernando Diniz já consiga mudar a cabeça desses jogadores e pelo menos que eles tenham ânimo de jogar, né? Ímpeto de jogar. É isso, torcedor vascaíno, um grande abraço, sempre Vasco.